Ok, português, revisão com questões das bancas aí dos concursos. Ortografia, uso do hífen, as classes gramaticais, né? E formação de palavra. Vamos aqui à nossa primeira questão, que diz o seguinte. Vamos lá. O que ele colocou aqui? No texto. Ele colocou um texto. Geralmente as questões de português, a questão foi da Selecom 2024, ó. As questões de português geralmente colocam um texto gigante, só que às vezes no enunciado ela replicou aquela frase, ela tirou a frase do texto que vai ser só aquela frase que vai ser analisada. Então não precisa às vezes você ler o texto todo para resolver a questão de gramática. Então, no texto, a expressão dia a dia foi grafada sem o hífen. Isso ocorreu porque, pessoal, será que dia a dia sem e com hífen são opcionais? Não. Por quê? Porque essa escrita aqui dia a dia, quando você já tem um elemento de ligação no meio que está ligando as duas palavras, não precisa você colocar o hífen. Então, com a nova regra, o novo acordo, aqui está correto. Essa é a grafia correta, dia a dia sem o hífen. Se você tem, por exemplo, um A aqui, separando as duas palavras, por que eu utilizaria o hífen? Lógico que existem exceções. Então, gabarito dessa questão é letra D, a grafia está corretíssima. Não é opcional o hífen, não. Ele não tem o hífen, tá? Então, tá aqui, ó. Show? Então, por exemplo, essas grafias aqui, ó. Dia a dia, face a face, pôr do sol, fim de semana, pé de moleque, mula sem cabeça. Todas essas palavras perderam o hífen. Existe um pequeno número, professor, de locuções, né, que ainda possuem hífen. Quais são? Por exemplo, aí você tem que lembrar as que mais caem. Cor-de-rosa, só lembrar da pantera cor-de-rosa, ó. Arco da velha, água de colônia, adeus dará, mais que perfeito, pé de meia. Olha aí, ó, uma bela palavra que pode cair em provas. Essa palavra pé de meia, utilizando se tem hífen ou não tem. Tem o hífen, é uma exceção. E queima-roupa. Então, atento a essa palavra aqui, ó. Pé de meia. Até aquele programa do governo, né? Da educação. Então, pé de meia. Então, pode ser que caia em algum texto atual de prova. Essas são exceções. Mas a regra é que se tiver o elemento de ligação, não vai ter o hífen. Ok? Tu faz esse modelo de passar por questões, explicando tudo, porque a mais didática pensa aprender. Se tu fosse explicar tudo na teoria, Pessoal, vamos lá. Um aluno me perguntou, professor, mas não é teoria? Pessoal, olha como é que é nosso estilo. Eu tenho uma questão aqui, certo? E por meio dessa questão, eu dei uma mini teoria. O uso do hífen é um caso do uso do hífen. Existem outros casos? Existem. Mas é melhor a gente ir resolvendo as questões, de várias, que a gente vai passando por todas as regras, do que eu só estar aqui, tacar a teoria aqui e ficar lendo teoria aqui na tela. Eu não vou fazer isso. Se for para ler teoria, tem a apostila, né, de português. Aqui é para você aprender a resolver as questões. Tranquilo? E, logicamente, se você resolve a questão, você sabe a teoria, e se você não souber, você vai aprender na prática. Vamos lá. É o famoso estudo ativo, metodologia ativa. Continuando aqui. Segunda questão. Mal começava o mês de janeiro e cerca de 9 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro passaram a sentir mau cheiro e gosto de terra na água que saía das torneiras de suas casas. Olha essa expressão aqui, ó. Acerca de e cerca de. Vocês sabem a diferença dessas duas, pessoal? Quando você utiliza o acerca de com o ajunto, qual o significado do acerca de junto? Sobre. Eu conversava acerca de um assunto. Eu conversava sobre um assunto. O cerca de você utiliza quando passa uma ideia de quantidade
aproximada. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, cerca de 9 milhões de pessoas. Então, a gente está trabalhando com quantidade aproximada. Essa questão foi da Selecom 2021. Vamos partindo aqui, professor. Então, tá aqui, ó, no comentário, você pode observar essa expressão acerca de, sentido de assunto, equivale a sobre, e acerca de indica uma distância aproximada. E temos também o acerca de com H, que dá uma ideia de sentido de tempo aproximado, um tempo transcorrido, né, um tempo decorrido, há cerca de 10 anos. Então, essa utilização desses termos costuma cair demais em prova. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Podemos partir para a nossa próxima questão, ó. As nossas aulas de português. Podemos partir? Entenderam? Tranquilo? Vamos lá. Continuando. Terceira questão diz o seguinte: as palavras mal com L e mal com U pertencem, respectivamente, às classes. Quais são as classes gramaticais? Então, é uma questão de classes gramaticais. Para saber quais as classes da palavra mal com L e mal com U. A gente sabe que o mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Então, nesse caso, bom, quando eu digo menino bom, olha aí, ó. Menino bom. Bom qualifica o menino. Então, bom aqui está funcionando como adjetivo. E o bem? Ele estava bem. Como ele estava? Qual é o modo que ele estava? Ele estava mal ou estava bem? Ele estava bem. Então, você faz aquela pergunta: como ele estava? Bem. Então, nesse caso, isso aqui é um advérbio de modo. Tranquilo? Então, aqui a terceira questão, gabarito é letra A. Como vocês podem observar, ó, mal começava o mês de janeiro, mas calma, que eu estou falando que aqui seria advérbio, mas pode ser que passe uma ideia de tempo também, depende da frase. Mal começava o mês de janeiro e cerca de 9 milhões de pessoas da região metropolitana do Rio de Janeiro passaram a sentir mau cheiro. Ó, ó, aqui está como adjetivo, confere? Se refere ao substantivo cheiro. Certo? Então, aqui, esse mal começava o mês, tá passando a ideia de quê? Tempo. De tempo. Certo? Então, aqui, nós temos um advérbio que indica uma circunstância de tempo. Mas, dependendo da frase, quando eu digo, olha, o garoto estava bem, né? Então, aqui pode ser que funcione também como um advérbio que passa a ideia de modo. Mas, aqui, nesse caso dessa questão, ele está funcionando como tempo. Mal começava o mês de janeiro e cerca de 9 milhões de pessoas passaram a sentir mau cheiro. Então, quando? Então, aí essa ideia aqui de tempo. Letra A. Quem acertou essa? Quem acertou? Quem acertou? Bora para a próxima? Deu para matar essa questão? Ó, o segundo termo é adjetivo. Você já eliminava a letra B, já eliminava a letra C tranquilamente. Então, vamos partindo aqui. Próxima questão. Então, tá aí, ó. Mal vincula-se ao verbo começava, atribuindo circunstância de tempo. Tem quarta questão. À luz do novo acordo ortográfico, o termo destacado em eleições europeias já não é acentuado como antes. Outra palavra que igualmente já não é mais acentuada. Vamos lá, pessoal. Europeias. Europeias. Certo? Pessoal, tem acento ou não tem? Tinha, né? Quando a gente tem um ditongo, o que é um ditongo? É quando eu tenho uma semivogal mais uma vogal dentro da mesma sílaba. E eles estão na paroxítona. Como assim paroxítona? Porque a tônica está na penúltima. Europeias, a tônica mais forte se encontra aqui.
Se o ditongo está na paroxítona, o novo acordo diz o quê? Ditongo aberto na paroxítona não tem mais acento. É a mesma regra da palavra, por exemplo, jiboia. Não tem mais o acento. É a mesma regra da palavra heróico. Ó, paroxítona e tem um ditongo nela. Então, nesse caso, a mesma regra seria na palavra heróico. Tranquilo? Questões de ortografia que estão caindo em concursos aí, por exemplo, essa aqui, 2024. Continuando, questão de número 5. Na expressão valores proteicos, à luz do novo acordo, há uma razão para a palavra em destaque não ser acentuada. Qual é, professor? Ó, ele destacou aqui a palavra proteico. Proteicos. Mesma situação. Proteicos, tônica na penúltima, isso aqui é uma paroxítona, terminada em ditongo. Então, aqui leva acento? Leva não. Outra palavra que também não é acentuada pela mesma razão, já vimos, seria a palavra jiboia. Jiboia. Tá vendo? Ditongo aberto na paroxítona. Saúde, na verdade, era para ter o acento, porque aqui nós temos um hiato. Saúde. Confere. Quando a gente tem um i ou sozinho na vogal, nós temos a regra do hiato. Tranquilo? Então não esquece dessa. O colega está dizendo aí, Tiago Lopes. Caiu uma dessas ontem, professor, na Guarda Municipal de Tamboril. É isso. Se você estiver estudando aqui com o professor Muniz, não tem erro. Está estudando as videoaulas do curso com o professor Muniz, Português do Zero? Tô, professor. Está resolvendo as questões da plataforma nova do professor Muniz, de simulados, do banco de questões? Tá. Então, não tem erro. É só partir para o abraço e ser aprovado. Continuando na sexta questão, que diz o seguinte. Segundo a Convenção Ortográfica atual para a língua portuguesa, o hífen está incorretamente empregado onde? Bora primeiro encontrar as palavras que têm hífen para depois a gente ver o que está empregado errado. Contra-cheque, aliás, contra-ataque, anti-higiênicos, e aqui, infraestrutura, coronavírus, né? E aí, pessoal, o que vocês marcaram nessa questão? Professor, a palavra é bem-vindo. Acho que é bem-vindos, né? Isso. Está em destaque a palavra Talvez não é bem-vindo. bem-vindos. Mas essa questão ele está pedindo a incorreta? Ou ele está pedindo a incorreta? No material de vocês tem qual? Isso, está pedindo a incorreta. Incorreta. Isso, exatamente. É, porque é o seguinte, ó, contra-ataque, ó, vem aquela regrinha. Quando eu tenho essas duas palavras, uma termina em A e a outra começa com A, ou seja, iguais. Iguais, qual é a regra? Que vai ter hífen, não? Contra-ataque. Confere? Iguais repelem. Ou seja, terminou em A, começou em A, vai ter o hífen. Se são iguais, pode ser consoante. Ah, a Bruna falou, no material estão todas com hífen.
Eu acho que foi na hora de passar aqui para o slide que o pessoal não colocou o hífen. Mas enfim, vamos comentando aqui. Certo? O pessoal está dizendo que está com o hífen. Só foi aqui na hora de passar no material que realmente o pessoal não colocou o hífen. Mas vamos lá. Ó, contra-ataque não é dessa forma que se escreve. É dessa forma. Anti-higiênico. Nós temos aqui o anti e nós temos o higiênico. Professor, segundo termo começou com H. E aí, qual é a regra? Se começa com H, a gente sabe que vai ter o hífen. Anti mais H tem hífen, tá? Tem o hífenzinho por conta do H. Se uma palavra tem um H, vai ter o hífen. Certo? Então aqui também estaria errado. Era para estar com o hífen. Infraestrutura, tá certo? Bom, aqui está correto, né? Porque é o seguinte, ó. Infraestrutura terminou com A e a outra palavra começou com E. Se são diferentes, não tem hífen. Se forem iguais, né? Tem hífen. Tranquilo? Então aqui deveria ter hífen? Não, tá correto. A estrutura tá corretinha aqui. Certo? Na letra D, bem-vindos, tá certo? A palavra bem-vindos. Certo ou errado? Será que tem o hífen? Bem-vindos? É um adjetivo composto, formado pelo advérbio bem e o particípio vindos. Vai ter hífen, sim. Não é isso? Tá certo. Vai ter o hífen. Bem-vindos. Perfeito. Então, assim, Professor, no nosso aqui material, ele queria a infraestrutura, está incorreta, né? Porém, a gente vai anular essa questão por conta que realmente o pessoal que montou o slide não colocou o hífen. Tranquilo? Mas assim, professor, vocês professor, entenderam? Aqui é bom que a gente revisou essa regra. professor, a Tranquilo? infraestrutura no A nosso gente material está revisou com hífen. essa regra do H, das palavras iguais, das palavras com os términos e inícios diferentes. Então, a ideia é essa. Tranquilo? Então, eu vou anular essa questão. Mas a gente tirou um bom proveito dela, pelo menos para revisar as regras. Então, tá aí, ó. E ele tinha marcado a letra C, né? Porque ele colocou infraestrutura, ó. Ah, tá aqui, ó. Entendeu? Porém, aqui é só porque o pessoal não colocou. Mas se tivesse colocado if, o gabarito dessa questão teria sido letra C. Infraestrutura não tem if, porque aqui terminou com A e iniciou com E. São diferentes. Se são diferentes, não tem o hífen juntos. É igual aquela regrinha da física, né? Os diferentes mais com menos se atraem e os iguais se repelem. Próximo. Na palavra mapeamento, o elemento destacado é um sufixo igualmente encontrado, com a mesma função em sufixo. A gente vai ter o radical mais o sufixo. A palavra se formou para frente, né? Mapeamento vem de mapear. E aí ele coloca um sufixo mento, mapeamento. Então, na sétima questão, uma outra palavra que é formada por sufixo é a palavra julgamento, de julgar. E aí ele colocou o mento aqui na frente, colocando essa palavra, formando ela para frente aqui, ó. E aí a gente tem a palavra julgamento. Tranquilo? Letra D de dado. Julgamento. Ou seja, sufixal. Ok. Oitava questão diz o seguinte. Ok, Amanda. A política centrista, de 62 anos, renunciou na segunda-feira. A palavra destacada foi formada por.
É centrista, né? Que ele destacou aí. Confere? Pronto, a palavra centrista, né? Pessoal, centrista vem de centro. Centrista, ele aumentou para cá, ó. Então, sufixal, confere? E aí. Aglutinação é, por exemplo, se eu tenho plano mais alto. Na hora que eu junto, fica planalto. Qual o segredo da aglutinação, Muniz? O segredo da aglutinação é que, por exemplo, eu perco aqui uma vogal, por exemplo. Há uma perca de vogal, de consoante, na hora que ele junta a palavra planalto. Já na composição por justaposição, como, por exemplo, na palavra corona mais vírus, ele só junta e não perde nada. Fica corona vírus. Entendeu? Isso é justaposição, não perde na fonética nenhuma letra e nem nada. Já na aglutinação, há uma perca da vogal. Tranquilo? Então, letra D. Nona. Palavra crescimento. O que vocês acham aqui nessa questão? A palavra crescimento vem de crescer e colocou um sufixo mento. Mais uma vez, sufixal. Onde é que a gente encontra uma palavra com o mesmo processo de formação? Essa questão é de 2024. Ó. Alimento, tormento, segmento ou povoamento? Se você tem uma palavra que deu origem a um substantivo. Você tem um verbo, crescimento vem de crescer. Você colocou o sufixo mento, crescimento. Então, sufixal. E a palavra que vai ter essa mesma situação seria povoamento. De povoar. Povoar mais mento, povoamento. Então, sufixal. Letra D. Observe que, pelo menos essa banca gosta de cobrar muito essa questão de formação de palavras sufixal. Ok. Professor, o que é esse prefixal? É quando, por exemplo, a palavra desleal, ó, o prefixo ele está atrás, o sufixo está na frente. Desleal, prefixo des. Criatividade, está na frente, idade, ó, vem de criar, né? Aqui é sufixal. Imprudente, ó, prefixal. Adorável, sufixal, vem de adorar. Sugador, vem de sugar. Então, essas palavrinhas aqui você consegue identificar o que vem atrás, que é prefixal, o que vem na frente, sufixal. Tranquilo? 10. De novo, ó. Permanência. Sufixal, certo? Vem de permanecer, mas... E ele acrescentou aqui a palavra para frente. Permanecer, permanência. Qual a palavra que tem o mesmo processo? Anuência. Coerência? Acho que não. Primeiro que vem, ele sempre vem de um verbo, se você observar a sequência, e aí coloca um sufixo e acaba virando um substantivo. Entendeu? Então, se você for pegar aqui, seria anuência, de anuir. Anuir mais ência, anuência. Certo? Aí eu venho aqui, ó. A palavra entardecer. E a palavra infelizmente. Por quê? Porque o colega está perguntando qual a diferença da parassintética para prefixal e sufixal. Muito fácil, Leonardo. Ó, você vai pegar. O que é um processo de formação de palavras chamado parassintético? O que seria, Muniz? Muito fácil. Você tem um radical, e aí você coloca um prefixo aqui, ó, e um sufixo. Mas tem uma diferença, que o prefixo, sufixo. Entardecer. Na parassintética, você não consegue formar uma palavra somente com prefixo e você não consegue formar uma palavra somente com sufixo. Você tem que usar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, existe a palavra entarde.
Não. Existe a palavra tardecer? Não. Existe entardecer. Então, a palavra, para ela se formar, ela precisa dos dois ao mesmo tempo. Então, é parassintética. E qual a diferença da prefixal e sufixal? A diferença é que na prefixal e sufixal, você consegue formar uma palavra só com prefixo e a outra palavra só com sufixo. Então, por exemplo, você pega aqui, infelizmente, quais são os prefixos? In e o sufixo mente. Existe a palavra infeliz? Existe. Existe a palavra felizmente? Existe. Então, você consegue formar uma palavra somente com sufixo e somente com o prefixo. Então, se você conseguir formar essa palavra, aí o processo de formação dela é prefixal, sufixal. Continuando, questão de número 11. A vida é triste e complicada. Diariamente, é preciso falar com um número excessivo de pessoas. Todas as palavras destacadas são... Destacou qual? Vocês podem me avisar, porque eu acho que não foi destacado aqui no texto não, tá? Triste, complicada e excessivo, né? Foram as três que ele destacou. Então fica fácil. A vida é triste. Triste é uma característica da vida, uma qualidade. A vida é complicada. Complicada se refere à vida. Então, pessoal, quando a gente tem aquela regrinha que eu falo, que é a regrinha dos satélites, né? É a regrinha dos satélites. Eu tenho o substantivo no meio, e o substantivo, ele é rodeado de alguns satélites. Tem os artigos, eu tenho os numerais, eu tenho os pronomes. Pronomes é aquela classe que ou está acompanhando o substantivo, ou ele substitui o substantivo. E os adjetivos. Então, esses quatro aqui sempre vão estar se ligando a substantivos. Seja acompanhando ou substituindo, seja dando a qualidade, seja enumerando, ou seja determinando ou indeterminando, que no caso é a função de um artigo. Mas, professor, isso é morfologicamente, né? A classe, o nome da classe, adjetivo, artigo, numeral, pronome, é. Mas sintaticamente eles são chamados de quê? Todos esses aqui, ó. Adjetivos, artigos, numerais e pronomes, sintaticamente, ó, eles são chamados de adjuntos a adnominais, ok? Sintaticamente, eles vão ser chamados de adjuntos adnominais, tranquilo? Então, nesse caso aqui, triste, complicado e excessivo, a classe gramatical dele vai ser um adjetivo. As classes gramaticais dos termos destacados são adjetivos. Próximo. Em magrinha, a terminação expressa a noção de. Vamos ver aqui onde é que ele encaixou a palavra magrinha. Se você fosse um vegetal, o que você seria? Eu seria uma grama magrinha. Magrinha, como assim? Eu pensaria menos de uma grama. Eu pesaria menos de uma grama, né? Em magrinha, a terminação expressa a noção de quê? Uma pessoa magrinha, bem magra, né? Quando ele fala magrinha, é como se fosse uma pessoa bem magra. Ou seja, é a intensidade. Está mais relacionado ao que? A intensidade daquilo, certo? Então, letra A. Tranquilo? Não, não. Ele está falando da terminação, término, essa terminação inha, magrinha. Uma pessoa bem magra, Emanuel. Então não tem o que comparar. Mas ele tá focando na terminação. Vamos lá. Questão número 13.
As campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares na infância. O termo sublinhado pertence a qual classe? Cadê o termo, professor? Alimentares, né? Muito fácil. Quando eu tenho as escolhas alimentares. O que vocês acham aí? Quem é o substantivo aqui? Primeiro, quem é o artigo? Aqui nós temos um artigo definido, porque ele está definindo o substantivo escolha. Alimentares. Está se referindo ao substantivo. Escolhas alimentares. Isso aqui só pode ser o quê? É um adjetivo. Entrar. 14. Questão que eu já cobrei e tem aula na plataforma, viu? E ainda tem questões na plataforma de questões também. Tempos e modos verbais. Tem uma aula minha na plataforma só disso aqui. Professor, tem? Tem. Inclusive, tem lá na plataforma de questões, que eu coloquei algumas aulas lá, tem uma aula só de tempos e modos verbais. Você pode procurar em português o que você acha. Projeto foi o único latino-americano a chegar à etapa e passou 5 anos em desenvolvimento. Cadê o verbo, pessoal, que eles sublinharam, hein? Foi, né? Projeto foi. Quando eu digo projeto foi, é uma ação no passado, no presente ou no futuro? Passado. Pretérito. Agora vem a pergunta. É perfeito ou imperfeito? Para tu não esquecer o que é pretérito perfeito e imperfeito, é só tu pensar da seguinte forma. Perfeito é uma ação que aconteceu no passado e tu sabe que foi concluída. Por exemplo, se eu falar eu joguei, ponto final. Agora se eu falar eu jogava, quando eu te vi lá no estádio, tu estava jogando. Tu jogava, eu não sei se tu terminou de jogar. Então é uma coisa imperfeita. Então, a perfeita é uma ação concluída, e imperfeita é uma ação que não foi concluída. Se eu falar, o projeto foi, o projeto era, é diferente. O projeto foi, então é algo perfeito já realizado. Então, pretérito perfeito do indicativo do verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele é, nós fomos, nós foi, eles foram. Ele foi. Então, letra B. Pretérito perfeito do modo indicativo. Tranquilo? Então, não esquece disso aqui, não. Eu tenho o pretérito perfeito. Eu tenho o imperfeito. Eu vou ter o pretérito mais que perfeito. Não, mas não é no sentido de ir. É no sentido de ser. O projeto, ele foi o único latino-americano. Não é no sentido de ir, né? Perfeito mais que perfeito. Exemplo. Pretérito perfeito, verbo jogar. Eu joguei. Imperfeito, eu jogava. Mais que perfeito, aquela terminação em ara. Eu jogara. Ou na sua forma composta, tinha ou havia jogado. Modo subjuntivo é só se você lembrar, meu caro. O que mais cai é esse daqui, do modo subjuntivo, ó. Pretérito imperfeito
do modo subjuntivo, que é aquele verbo que tem aqueles dois S's, ó. Tem o se condicional e o verbo tem aqueles dois S. Tem erro não, hein? Então vamos partindo aqui. Vamos lá. Isso, indica dúvida, possibilidade, no modo subjuntivo. O projeto presente do indicativo, o projeto foi, pretérito perfeito, o projeto será, futuro do presente, o projeto vai, presente do indicativo, o projeto foi, perfeito, o projeto irá, futuro do presente do indicativo. 15. Procure a unidade de saúde mais próxima de você. O verbo destacado indica. Cadê o verbo que está destacado, pessoal? Procurar, né? Professor, isso aqui é uma ordem? Lembra dos verbos que estão em imperativo? Modo imperativo? Agora eu te pergunto, os verbos que estão em imperativos, eles só indicam ordem, é? Ou eles podem indicar um conselho também? Ordem, conselho também. Quando eu digo procure a unidade, eu estou mandando ele procurar, eu estou dando um conselho? Um conselho? Terceiro. Certo? Então, modo imperativo, o pessoal acha, é só ordem. Faça isso, faça aquilo. Mas também, modo imperativo, ele pode estar indicando conselho. Então, modo imperativo, dar ordens, realizar pedidos, conselhos ou sugestões e realizar advertências. 16. Quero ver quem acerta essa. A equipe multidisciplinar era composta por mais de 80 profissionais. Se o verbo destacado estivesse no futuro do pretérito, olha aí, ó, futuro. Quando a gente trabalha com futuro, nós temos o futuro do presente, nós temos o futuro do pretérito. Como é que tá lá, professor? Futuro do presente. Verbo jogar. Eu jogarei. Se fosse no futuro do pretérito, eu jogaria. Essa terminação ria. Verbo comprar. Eu comprarei. Futuro do pretérito, eu compraria. Né? Então vamos lá. A equipe multidisciplinar era composta por mais de 80 profissionais. Se o verbo destacado estivesse no futuro do pretérito, a equipe multidisciplinar, a equipe era composta. A equipe será composta ou a equipe seria? Se ele quer futuro do pretérito, então tem que ter essa terminação ria aqui. Então, a equipe era composta por mais de 80. A equipe é, era composta, né? Tem uma locução aqui, ó. A equipe que vocês marcaram aí? Pois é, o verbo é só o era. A equipe era. Deixa eu ver aqui qual é o que ele diz, ó. Letra A, seria. Tá certo? 16. Eu tava combinando aqui com vocês. Seria. Essa terminaçãozinha aqui, ó. Tranquilo? Show. 17. Alguém tá tendo aula a primeira vez comigo aqui hoje?
Tá gostando, Alana? O que que você tá achando da nossa aula? Show. Albert Melgaço. Show de bola. Então vamos lá, questão 17, né? Fui vítima de assalto e imediatamente comuniquei ao banco. Se o verbo destacado estivesse no pretérito imperfeito, olha lá o que eu falei para vocês, o imperfeito. É uma ação não concluída. Fui vítima do assalto, deve ser o verbo fui, né? Fui vítima de assalto e imediatamente comuniquei ao banco. Eu fui vítima, pretérito perfeito. Se fosse no imperfeito, eu era vítima. Confere? Eu fui, perfeito, passado, perfeito. Eu era, imperfeito, perfeito. Anota aí. Eu fui, eu era. Muito bem, Alberto, é isso aí, ó. Eu era, não sei se continuo. Muito bem, essa é a ideia, viu? Então, 17, letra A. Queria parabenizar a Bruna, se ela estiver aí nos assistindo. A Bruna é a pessoa que está mais resolvendo questões no banco de questões da plataforma, viu? Parabéns. Enquanto você fica pensando, será que eu resolvo? Será que eu confio no curso? Mas eu não sei o quê. Enquanto no teu fica no ar, na dúvida, tem gente estudando e confiando, certo? Vamos lá. Eu vou deixar esse material aqui com essas dicas aqui no slide, pessoal, para vocês lerem depois, tá? Nesses comentários aqui, ó. Que aí esse material vai para a plataforma, lá de questões, né? Para quem, logicamente, quem tem um curso com as videoaulas, tá? E aí você consegue ver esses comentários aqui do professor. Próxima. 18. Estamos acabando já. Eu cheguei a desinstalar o TikTok e o Instagram, porque eu me cobrava muito. A forma verbal em destaque indica uma ação que se desenvolvia no passado. Qual é o verbo que ele sublinhou, pessoal? Olha a terminação, cobrava. Tá vendo essa terminaçãozinha aqui, ó? Ava. Eu cobrei, perfeito. Eu cobrava, imperfeito. Então, imperfeito. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Letra B. Show de bola. Muniz, eu quero assistir uma aula só de tempos e modos verbais. Cara, se você for na plataforma, tem uma aula chamada Tempos e Modos Verbais. Assiste essa aula pra tu ver. Eu resolvo umas 40 questões só disso daqui. Se o cara não assistir e não ficar craque, não tem erro não. Vamos lá. 19. Outra questão, 2024. A busca por uma maior empatia envolve a necessidade de repensarmos nossos hábitos. A forma verbal em destaque. Cadê a forma verbal, Muniz? Cadê? Repensarmos. E aí, o que vocês acham? Como é que está esse verbo? Nós repensarmos. Esse mos aqui, ó, essa desinência. Repensarmos em repensar. Isso está no imperativo? Não está nem dando ordem em conselho. Está no presente do indicativo? Também não. Presente do modo subjuntivo? Será que isso aqui está indicando dúvida, possibilidade? Não. Pessoal, mesmo que tenha, às vezes, palavras que não têm essa terminação em R, ó, repensarmos, como é o caso dessa, quando tem o mos, é o mos, regra do mos. Mas ele terminou bem aqui em R, ó. É pensar. É o que a gente chama de infinitivo
pessoal. Não esquece dessa regra, viu? 19, infinitivo pessoal. Então, por exemplo, o infinitivo ele pode ser pessoal e o infinitivo ele pode ser impessoal. O pessoal é quando ele tem sujeito próprio. Impessoal é quando ele não se refere a nenhum sujeito. Não é um milagre o fato de estarmos vivos. Quando eu falo estarmos, olha lá o bizu que eu dei do Mos, ó. Isso é o infinitivo pessoal flexionado. Agora eu digo, não é um milagre o fato de você estar. Eu coloquei um verbo no infinitivo, porém eu tenho um sujeito aqui nele, ó. É que é o infinitivo pessoal não flexionado. Mas ele está no infinitivo pessoal que não está flexionado. Se eu flexionar o infinitivo, fica estarmos. Certo? Então, quando tem essa terminaçãozinha em mos, ó, ele vai estar flexionado, vai ser o infinitivo pessoal flexionado. Se ele tiver só no R, é o infinitivo pessoal não flexionado. Quando ele é flexionado, ele tem esse mos aqui. 20. De acordo com a norma padrão de emprego das formas verbais, se a frase do segundo quadro fosse o segundo quadro, né? Caso o cachorro dormisse com você, não anti-higiênico. De acordo com a norma padrão do emprego das formas verbais, se a frase do segundo quadro fosse: você não acha anti-higiênico? Aí ele quer colocar assim, ó, caso o cachorro dormisse com você, você não acha anti-higiênico? A lacuna seria corretamente preenchida por... Ah, entendi, ele quer colocar um verbo aqui, né? Bem aqui, ó. Caso o cachorro dormisse com você, você achasse não antigênico, acharia, achou, teria achado ou achava? É um futuro do pretérito, né? Caso, uma possibilidade, ó, caso o cachorro dormisse com você, você não acharia isso anti-higiênico? Então seria 20, letra P. Acharia, lá no futuro do pretérito, confere? Essa terminação iria. Então, acharia. Verbo da oração condicional, pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que é dormisse, ó. Lembra, ó? Caso você dormisse, lembra aquele bizu que eu dei, ó? Se tem um se, que é a conjunção, ou um caso, e o verbo está no SS, ó, o bizu lá, dormisse, é uma possibilidade, ó, modo subjuntivo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Para você continuar aqui, você teria que utilizar um futuro do pretérito. Como é que é o nome dessa matéria, professor? Ela se chama correlação verbal. 21. No período acima, os tempos e modos verbais seguirão adequadamente articulados, caso se substituam as formas sublinhadas. Vamos ver. Primeiro ele sublinhou quem? Acabariam, acabam, né? Seguem, e vivam. Vamos lá. Eu tenho que substituir todos os verbos e deixar ele na mesma correlação verbal, ou seja, tem que estar tudo de acordo com as normas gramaticais. Muitos acabarão pensando que se não seguem, não, se eu botar acabarão, né? Muitos acabarão pensando que se não seguirem sua vocação, era por causa do parceiro com quem vivem. Por causa do parceiro com quem, ou quem, com quem vivem ou com quem vivam. Ó, essa terminação em ão é futuro, tá? Muitos acabarão pensando que se não seguirem sua vocação, era por causa do parceiro com quem vivam.
Muitos, não. Não é letra E, porque quando a terminação é em an, ou é pretérito, né? Passado. E não é, ó. Muitos acabaram pensando que se não seguissem sua vocação, foi por causa, não é foi, ó. Até caberia a letra E nessa daqui, ó. Acabaram e seguissem, porém o que mata é o foi. Muitos acabaram pensando que se não seguissem sua vocação, era por causa do parceiro. Não é foi por causa do parceiro. Então aqui não se encaixaria o foi. Então a única que vai se encaixar aqui é a letra D, ó. Muitos acabaram pensando que se não seguirem sua vocação, será por causa do parceiro com quem vivam. Letra D. Futuro do presente acabarão. Correlaciona-se com o futuro do subjuntivo seguirem. Futuro do presente será. E presente do subjuntivo vivam. É que eles vivam. Que eles vivam. Presente do subjuntivo. Com quem vivem, com quem vivam. O nome desse assunto é correlação verbal. Ok? Bora na 22. Dentre as orações citadas nas alternativas abaixo listadas, qual delas apresenta uma locução verbal em que o antecedente do verbo principal consiste em um verbo auxiliar modal? Que seguramente denota dúvida. Primeiro vamos sublinhar aqui as locuções verbais, né? Verbo auxiliar com verbo principal. O conceito parece estar, opa, tá aqui uma locução, ó. Parece estar cada vez mais embaralhado. Deve ser tratada. Ele quer um verbo auxiliar modal. Ou seja, ideia de modo. Parece estar cada vez. É esse, ó. Que aqui é o verbo auxiliar. Ele está querendo um auxiliar. E aqui eu tenho um verbo principal. Se é modal, letra B. Ó. Parece estar. O verbo auxiliar parece. Que indica incerteza, dúvida e ou seja, ele é auxiliar modal. Tá certo? Esse auxiliar modal é justamente isso. É esse. Indica essa indicação de incerteza, de dúvida. Tranquilo? Para quem não sabia. Isso. Tem sentido de dúvida. 23. Essa aqui para não errar, hein? Radassa conta que se sentia mal ao ver aquelas pessoas terem uma vida aparentemente perfeita. No contexto do de uso, o verbo destacado. Ele destacou qual verbo aqui, pessoal? Ver, né? Ele quer saber se qual é a transitividade do verbo. Transitividade. Quem compra, compra algo. Não tem preposição. Verbo transitivo, direto.
Quem compra, compra algo. Não tem preposição de, nem ao. Então, verbo transitivo direto. Quem gosta, gosta de, ó. Opa, exigiu preposição de. Verbo transitivo indireto. Né, professor? É. Eu viajei. Você não vai perguntar para onde. Eu viajei, acabou. Intransitivo. Não precisa de complemento. Se eu falar assim, professor. Dá um exemplo aí de bitransitivo. Comunicar. Quem comunica, comunica algo a alguém. Então, ele exige dois complementos, um direto e um indireto. Então, o verbo ver. Quem ver, ver alguém. Ele viu o quê? Aquelas pessoas. Verbo transitivo, direto. Ixi, professor, acertei, hein? Pois é o básico. Essa questão é básica. 2024. 24 e última questão. O verbo destacado, ele destacou qual aqui? Escolhessem, né? Deixa eu dar um bisu aqui, no modo subjuntivo. Que, se e quando. Que ele compre. Se ele comprasse. Quando ele comprar. Tudo ideia de possibilidade e dúvida. Quando era criança, te obrigava a esperar que os pais escolhessem primeiro. Que eles escolhessem primeiro. Né, professor? É. Olha os dois S aqui, ó. Que os pais escolhessem. Se eles escolhessem primeiro, que eles escolham. Isso aqui é futuro? Tá no modo indicativo? Não, tá no modo subjuntivo. Isso aqui, confere? Olha o bizu que eu dei, dos dois S, ó. Imperfeito do modo subjuntivo. Aí, ó. Hipóteses, desejos, dúvidas no passado. Escolhessem. Ação hipotética. Se eu tenho se eu tenho caso. E aí eu tenho aquele verbo no SS, não tem erro, não. Certo? Obrigavam a esperar que os pais escolhessem primeiro. Se eles, caso eles escolhessem primeiro. É isso. Meus caros, gostaram da aula? Aula encerrada. Resolvemos questões de 2024 de banca. E agora eu quero que vocês aproveitem até as 10 horas, tem meia hora, para vocês irem lá na plataforma de questões e resolver questões agora. Anote aí o que, é que eu vou dizer para vocês resolverem. Tem uns tópicos lá, né? Tempos e modos verbais. Eu quero que vocês resolvam questões de formação de palavras, se já tiver lá. Quero só desses dois tópicos. Podem ir na plataforma que tem. Se não tiver, avise no grupo lá que eu adiciono. Tranquilo? Então é isso. Nossa aula de hoje, ela se encontra nessas questões. Então a gente vai mesclar com semana de simulados, semana de aulas em questões em vídeo e também no momento de folga de vocês fazendo as questões
lá da plataforma, tá certo? Show, beleza? Pode encerrar a gravação. Pessoal,